Bem-vindos a nosso vídeo de Físico-Química aqui do canal Revisada, dando sequência hoje à série que eu trato sobre as propriedades coligativas. Eu vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre pressão de vapor, tá ok? Um assunto muito importante para a gente conseguir compreender as propriedades coligativas. E só lembrando, caso você não seja inscrito, se inscreve no canal para receber os nossos próximos vídeos, tá legal? Para começar, pessoal, eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre o diagrama de fase de uma substância pura. E aqui, ó, nós temos um gráfico onde nós temos na coordenada horizontal, onde nós iremos descrever a temperatura em graus Celsius, e na linha vertical, na coordenada Y, nós vamos fazer a exposição das pressões em ATM. Vocês já devem ter visto um gráfico que se assemelha dessa forma aqui, ó. Ele tem uma linha que vai subindo, de repente essa linha sofre uma curvatura e uma outra linha que retorna aqui para trás, ó. Vocês já devem ter visto esse tipo de gráfico em algum lugar, em algum exercício, em alguma atividade. Esse gráfico é chamado de diagrama de fases. Como exemplo, nós vamos fazer aqui o preenchimento do diagrama de fases da água. Justamente porque a água é normalmente o solvente que nós utilizamos nas nossas misturas, né? Então, aqui, como interpretar o diagrama de fases da água? Qual é o significado dessas linhas? Se nós escolhermos aqui uma pressão específica, por exemplo, a pressão de 1 atm. A pressão de 1 atm corresponde aí à pressão do nível do mar. Se a gente pegar e traçar uma linha reta aqui, ó, nós vamos criar uma espécie de relação que nos diz em qual temperatura a água se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso. Como assim? Está vendo essas três regiões aqui, entre as linhas vermelhas? Essa região aqui, primeira, que eu vou pintar de vermelho, ó, corresponde justamente às temperaturas na qual a água vai se encontrar no estado sólido. Então, olha só, nessa pressão de 1 atm, todas as temperaturas abaixo dessa linha aqui, ó, daqui para cá, vão estar no estado sólido. Se a gente puxar aqui uma linha vertical, nós vamos observar que esse ponto aqui corresponde exatamente ao 0 grau Celsius. Nesse ponto aqui, nós temos a passagem entre o estado sólido e o estado líquido. E o estado líquido é justamente esse que corresponde a essa região aqui, ó, pintada de azul. Temos aqui, portanto, ó, a região do estado líquido. Aqui, entre 0 graus e esse outro ponto aqui, ó, nós temos uma outra situação. Nós temos um intervalo na qual, em 1 atm, nós temos aí a passagem do estado líquido para o gasoso, que é o que corresponde aos 100 graus Celsius. Então, nessa temperatura de 1 atm, quando a temperatura chegar em 100 graus Celsius, a substância, no caso a água, deixa o estado líquido e começa a passar para o estado de vapor, que é o que corresponde à relação de temperatura presente em toda essa região pintada de amarelo. Temos aqui então a região do vapor. Esse diagrama é chamado diagrama de fases de uma substância pura, no caso aqui o diagrama de fases da água, e nos mostra as relações de temperatura e pressão na qual a água se encontra em cada estado físico. Legal? Então, olha só, em 1 atm, abaixo de 0 graus,
a água vai estar no estado sólido, tá? Entre 0 e 100 graus, a água vai estar no estado líquido e acima de 100 graus ela vai estar no estado gasoso, na forma de vapor. Existe um ponto aqui no meio, ó, que é chamado de ponto triplo, que representa o quê? Representa a única temperatura e pressão na qual a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso simultaneamente. Bom, e o que é que isso tem a ver com a pressão de vapor? O que é a pressão de vapor em si? Olha só, aqui eu tenho uma garrafinha, tá? Um recipiente de vidro. E dentro desse recipiente de vidro, nós vamos colocar água. Aqui a água, ó. Nós sabemos que quando a gente derrama água aqui dentro desse vidrinho, né, além da água, nós temos aqui, ó, o ar, os gases da atmosfera que também entram pelo gargalo da garrafa. Mas vamos supor que, teoricamente, a gente adicionou a água e conseguiu extrair todo o ar aqui da parte de cima e instantaneamente a gente isolou, né, fechou a tampinha dessa garrafa. Ou seja, nós temos aqui somente a água e nada aqui, ó, o vácuo sobre ela, teoricamente, tá? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? A água que está aqui, ela vai começar a ter o aumento na temperatura e aí ela vai começar a sair do estado líquido e passar para o estado de vapor. Essa passagem ela vai acontecer de forma contínua até um momento em que vai surgir um equilíbrio entre a água no estado líquido e a água no estado de vapor. Esse estado de equilíbrio ele demonstra exatamente uma pressão que determina o equilíbrio entre estado líquido e estado de vapor. Essa pressão é denominada de pressão de vapor de um líquido, ok? É a pressão na qual existe o equilíbrio entre a velocidade de passagem do estado líquido para o vapor e do vapor para o estado líquido. Graficamente, a pressão de vapor é determinada por essa região aqui, ó, do diagrama de fases. É como se a gente fizesse um recorte aqui, ó, desse pedacinho, ó, somente esse pedacinho, e colocasse aqui, né? Então, ó, se a gente fosse representar a pressão de vapor da água, seria algo mais ou menos desse jeito, ó. Nós teríamos aqui a pressão e a temperatura da água no estado líquido e a pressão e a temperatura da água no estado de vapor. Notem nessa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que para cada temperatura existe uma pressão de vapor correspondente. Nessa tabela, nós temos aqui a apresentação da pressão de vapor em quilopascal, que é a unidade de medida padronizada internacionalmente. Porém, aqui se nós observarmos, ó, na temperatura de 100 graus Celsius, por exemplo, a pressão de vapor da água equivale a 1 atm, né? E o que isso significa? É justamente a temperatura na qual a água consegue passar para o estado de vapor, justamente pelo fato de ela conseguir aí se igualar à pressão atmosférica, né? No caso do nível do mar, que é 1 atm. Uma propriedade muito importante sobre a pressão de vapor é que ela independe do volume entre as fases. Como assim? Independente de você ter menos água e mais vapor, metade da garrafa de água líquida, né, no caso, e a outra metade de água no estado de vapor, ou a maior parte da garrafa de água no estado líquido e uma menor quantidade na forma de vapor. Em todas as três situações,
a pressão de vapor será a mesma, justamente porque, como eu falei, a pressão de vapor é um estado de equilíbrio entre o líquido e o gás. Então, à medida que a água passa para o estado de vapor e o vapor passa para o estado líquido, nós temos aqui uma pressão de equilíbrio, que é o que nós chamamos de pressão de vapor. Tem só mais uma observação que eu acho que é importante citar, é que a pressão de vapor ela depende da natureza do líquido. Como assim? Notem nesse gráfico que eu estou apresentando para vocês aí agora. Nele nós temos aí um diagrama que mostra a pressão de vapor de 4 substâncias diferentes, do sulfeto de carbono, do metanol, do etanol e da água. Percebam que cada um deles possui uma relação pressão-temperatura diferente, tá certo? E isso é algo muito importante a ser considerado. Por quê? Porque dependendo da natureza do líquido, você vai ter relações de temperatura e pressão e, consequentemente, estados físicos diferentes para diferentes substâncias. Vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado a compreender o que é a pressão de vapor. No próximo vídeo, a gente vai estar falando sobre o efeito tenoscópico, justamente a primeira propriedade coligativa, que é que trata diretamente sobre a pressão de vapor dos líquidos. Tá legal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, gente!